Segunda aos Coríntios 4. Aqui Paulo vem tratando de alguns assuntos, falando até do seu ministério, que no seu ministério o assunto é o único, é Cristo, e deve ser sempre. Não há mais ninguém que valha-se a pena falar. Nós temos que falar de Cristo, porque Ele tem uma vida exemplar. Quando deixa de falar de Jesus e falar dos outros, aí só encontra falhas, aí começa a falar mal dos outros. Mas quando se fala de Cristo, só fala de coisas boas. Então Paulo fala disso, e depois ele vem falando do que Deus tem para nós, o que Cristo fez por nós, e a grandeza de tudo isso. E ele nos abre os olhos aqui para nós cuidarmos, não deixarmos que as coisas desse mundo venham nos distrair, mas que venhamos estar ligados naquilo que verdadeiramente é para sempre. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Bom, vamos dar uma paradinha nesse primeiro versículo para nós entendermos. Primeiro, ele está falando da caminhada da fé. A gente voltando ao tempo de Paulo, é até fácil entender essa primeira frase que ele diz, não desfalecemos. Porque era muito fácil desfalecer da caminhada naquela época, né? Pelo fato de que eles viveram um tempo de muita perseguição. De perseguição, de prisão, de morte, aflições. Então era fácil desanimar da caminhada. Hoje que nós vivemos no nosso país, pelo menos não tem perseguição, mas às vezes pelas lutas da vida, ou por falta de maior comunhão com Deus, as pessoas desfalecem. A gente começa a ver, de repente desfalece, para na vida. Agora imagina aquele povo que passaram por perseguições, e perseguição de morte. Mas ele diz assim, olha, porque ainda que o nosso homem exterior, que é o nosso corpo, né? Nosso corpo humano, nosso lado humano, ele desfaleça, ou melhor, ele se corrompa, né? Isso é verdade, o corpo carnal ele vai se desgastar, se não seja com as lutas, serão com o tempo, e se a pessoa tiver em muitas lutas, pior ainda, começa a sentir. Ele disse, mas o nosso corpo, o nosso homem, ele fala o homem, né? O nosso eu interior, contudo, se renova dia a dia. Que aqui já fala do espírito, né? Nosso verdadeiro eu. Ele colocou aqui a palavra homem, que estava, como se dissesse, o nosso eu, o exterior, que é o corpo físico, o físico. Ele vai se corromper com o tempo, vai envelhecer, perde as forças. E o cara foi jovem, teve que estar no vigor de tudo, né? Que é jovem, tá. Aí vai passando o tempo, os anos, o corpo começa a sentir. Tem aqueles que têm medo da velhice, aí diz assim, não, velho é o diabo. Não, o homem envelhece assim, esse é o diabo não. Tem outro que diz assim, não, eu sou jovem de espírito. Pode ser de espírito, mas o corpo envelhece. O corpo envelhece e sente, se corrompe. Mas ele fala, mas se você está andando com Deus, caminhando com Deus, o teu eu interior, que é o teu espírito, ele vai se renovar em Deus, todos os dias. Vai se renovar. O corpo não, o corpo vai sentir. O corpo não tem como, ele sente. Até porque o corpo é mortal, o espírito não. O espírito não. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco.
Ele diz, contudo, se renova de dia a dia, o interior. E a gente pode lembrar muito disso da vida de Paulo. O Paulo que viveu uma vida muito complicada pela pregação do Evangelho. Naufrágio, como ele me fala, naufrágio. Algumas vezes foi apedrejado, outras vezes estava preso, surrado. Então, quer dizer, tudo isso traz um grande desgaste no corpo. O corpo sente. Ele disse, mas tudo bem, o corpo pode sentir, pode se desgastando, mas o espírito vai se renovar cada dia mais, se renovar em Cristo. Aí ele continua, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso aqui é interessante, né? Se a gente olha para a vida de Paulo e também daqueles que viveram na época deles, perseguições, como eu já falei, apedrejamentos, situações que eles passaram que nós não queríamos passar, não queremos, melhor dizer. Mas ele diz, mas isso é momentâneo, isso é breve e momentâneo. Ele fala assim, porque a nossa leve, isso é leve, mas não era que era leve. Até que tem um momento que Paulo diz que ele passava num momento de aflição tão grande que eu até preguei esses dias, eles se desesperaram da vida, acharam que não ia sair com vida. Então não era leve a perseguição, não era leve a tribulação, mas ele diz, mas comparado o que Deus tem para nós, comparado o que está preparado para nós, toda a aflição desse mundo se torna breve e leve, se torna momentânea e leve. Momentânea porque tudo nesse mundo vai passar. Se você minha vida é só luta, vai passar, um dia ela passa, vai acabar. Minha vida foi só prazer, conquistei tudo que queria, vai passar também. Nesse mundo não tem como, por quê? Porque nós somos fisicamente, humanamente, nós somos mortais, e com a morte chega o fim de tudo. Chega o fim de tudo, para o lado físico, né? Para o lado físico, natural. Então, que seja conquistas ou que seja aflição, vai passar. Então acaba se tornando como ele, momentâneo, é momento, passa. E mesmo assim, não é só na questão com a morte, mas todas as lutas que nós passamos, ela tem o seu momento. Você pode olhar da vida, você que já viveu um pouquinho mais, você olhar para a sua vida, a sua caminhada, você já passou por muitas lutas, mas foi um momento, aquele passou. Depois veio até outras, né? Depois veio até outras, mas é momento, passa, vai passando, nada permanece para sempre. Assim é o rumo da humanidade, e no final vai passar tudo. Agora, o que Deus tem preparado para nós não é momentâneo e é grande. Se nós permanecermos, se nós não desfalecermos, a verdade é que muita gente está desfalecendo. Eu lembro quando eu comecei na igreja, lá nos anos vamos colocar aqui os anos 90, comecei nos anos 90, por aí. As igrejas eram cheias, lotadas. Mas, eu estou falando, não comecei como ministério, estou falando comecei quando eu cheguei, né? Mesmo como membro. Me estava me corrigindo. Eu estava vendo o ministério. As igrejas eram cheias, mas muita gente desfaleceu na caminhada. Hoje a gente vê até pessoas que a gente conhece, que não tem mais contato, mas às vezes a gente vê numa rede social, totalmente fora, desfaleceu na caminhada. Alguns dizem, não, porque eu passei por uma luta, ou porque eu enfrentei alguma coisa, ou outro já culpa alguém, foi desfalecendo. Então quer dizer, não continuou. E se desfaleceu, está perdendo o que Deus preparou para ela. Porque nós não vamos entrar no céu por causa apresentando a Deus um currículo. Olha, Deus, eu fui assim, tal tempo, eu fui assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós vamos entrar se a gente permanecer. É permanecer. Se não permanecer, o próprio Deus diz, se o pecador, se ele deixar o pecado, se arrepender, ele ouvir a palavra, se arrepender do pecado, Deus perdoa ele
e ele é justificado. E se o justo deixar sua justiça e começar a praticar o que não deve, a justiça passada não vai salvá-lo. O que ele fez no passado não vai salvá-lo. Quer dizer, nós temos que permanecer. Só que às vezes as lutas, as dificuldades, as coisas, a pessoa vai dando tanta atenção para essas coisas que ela vai desfalecendo de caminhar com Deus. E até porque às vezes nós criamos ou passaram para nós que a gente ia vir para Jesus e as coisas iam mudar para a gente, não ia haver mais luta. E não é verdade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas lembra do que eu disse, tem paz em mim, porque eu venci o mundo. Por isso, o que eu disse é para vocês lembrarem e terem paz em mim, porque no mundo vai ter aflição, o mundo vai produzir aflição. O mundo quer dizer, o sistema mudando, o sistema, os seres humanos vivendo em sociedade, vão criar situações que às vezes vão se afligir, outra vez alguém vai criar a situação que vai afligir outras pessoas. E por aí vai. Então ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Logicamente que ele está falando a coisa, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. Ele está falando no sentido, porque eles passaram ali tribulação por causa do Evangelho, né? Porque se o cara também estiver passando por tribulação porque está fazendo as coisas erradas, não vai produzir nada de bom para ele mesmo, a coisa só vai complicar. Agora, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isso aqui é um grande motivo pelo que as pessoas, o ser humano, ele não fica firme com Deus, ele desfalece. Por quê? Porque atenta muito para o que vê e não atenta para aquilo que não vê, para as coisas que são invisíveis. O que é que são, o que ele está falando? As coisas que você vê e as que não vê. Qual a separação? O que nós vemos? As coisas naturais, as coisas que estão à nossa frente. Situações que nós enfrentamos, a vida que estamos vivendo naturalmente, nós estamos vendo. Por exemplo, uma pessoa que está passando por uma luta, ela está vendo o que está causando sua luta, ela está vendo aquilo que está ali incomodando. Uma pessoa que está com passando uma dificuldade na saúde, ela está vendo o problema que está sobre ela, ou pelo menos sentindo, né? E assim tem. Ou, às vezes, a aflição vem atentando para as coisas, pelo que quer, os desejos, os sonhos, os projetos, a pessoa, não, porque eu quero isso, eu quero aquilo, e atenta tanto para aquilo, e alguns luta para conquistar, outros se afligem porque não estão conseguindo conquistar. E tudo isso, tudo nesse mundo, é como ele diz aqui, são temporários. Aquilo que eu já falei, tudo nesse mundo passa. Tudo que nós desejamos nesse mundo vai ser temporário, vai ser pelo tempo. Por exemplo, a pessoa não tem a casa própria, meu sonho é a minha casa própria. Aí ela trabalha nisso, e deve trabalhar para conseguir. Só que ao invés de ela só trabalhar, às vezes ela se aflige, até cria uma aflição, uma inquietação, uma ansiedade. Ela esquece daquela palavra que Jesus, é difícil, às vezes não é nem que esqueceu, a dificuldade de firmar naquilo que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Uma pessoa está ansiosa porque ela está vendo, ela quer, ela passa em frente à casa do outro, ou a casa, essa casa é tão bonita, não, um dia eu vou ter a minha, um dia eu quero a minha desse jeito, e ela começa a se afligir. E não precisava se afligir, precisava trabalhar, né? E enquanto não tivesse, ficar tranquilo. Por isso que ele diz: se contente com o que tem. Não é questão de comodismo, é questão de você estar contente com o que você pode viver hoje, não afligido pelo aquilo que você quer.
Aquilo que você quer, você trabalha para conquistar, não se aflige. Só que o ser humano não só trabalha, ele se aflige também. Porque ele fica ansioso para ter, ele quer ter naquele momento. E às vezes no momento não está dando. Aí vem a aflição, atentando para aquilo que ele vê. E mesmo quando ele conquistar, aquilo será temporal. Nós valorizamos, aí é aquela questão do que nós valorizamos. Isso aqui fala muito de valor. Valorizamos o que vemos, aquilo que queremos. E às vezes quando não temos, aí é onde entra o quê? A inquietação, é onde entra a aflição. A pessoa, não, eu quero comprar, esse ano eu quero trocar de carro, eu quero comprar o meu carro novo, eu quero tal modelo, mas não está dando. A pessoa fica afligido para ter aquilo, fica naquela aflição. Aí quando passa um carro, hoje o que mais passa ele fica mais afligido ainda. Quando é que vai vir o meu? Aí vai ficando afligido. E tudo é temporal, tudo isso passa. Só que o sério aqui, dessa aflição, é que enquanto a pessoa está atentando tanto para as coisas materiais, ela está ignorando, eu estou falando em termos do cristão, daquele que entregou a vida para Cristo, ela está ignorando o que ela já tem. Ela está ignorando as coisas que ela não consegue ver, mas que ela já tem em Cristo. E que são as permanentes. Porque entenda bem, isso aqui vai até das bênçãos de Deus. Deus tem a bênção para você. Deus tem as bênçãos materiais para nós. As bênçãos materiais Ele tem. Mas elas são temporais. Elas passam. Elas acabam. Você não vai ter elas para sempre. Se você estiver na igreja só buscando bênçãos materiais, elas vão acabar. Vão passar. Mesmo que você consiga a proeza, você conquistar todas as promessas de Deus. E olha que são muitas, hein? Você tem a fé de conquistar todas elas. Não, eu conquistei tudo. Tudo que eu precisava. Saúde, família, está tudo bem. Saúde, está tudo bem. Dinheiro, então, está sobrando. Prosperidade, conquistei tudo bem. É temporal. Vai passar. Vai chegar um dia que vai passar. Ah, pastor, então o senhor está aí que eu vou à falência? Não, não precisa. Vai morrer mesmo. Vai morrer e vai ficar tudo para trás. E a Bíblia diz que não sabe quem vai cuidar, se vai cuidar bem. E é verdade, né? Às vezes o cara trabalha, vai à luta, conquista, deixa com os filhos. Quando ele fica com eles, acaba com tudo. Já não é mais. Quantas riquezas um dia foi de alguém aí, o cara morreu, deixou para os filhos, hoje está na mão de outros. Outro dia eu estava conversando com... Outro dia não, já faz algum tempo, com um colega de infância, crescemos juntos, estudamos juntos, e nós começamos a falar, ele começou a falar das pessoas do passado, aí ele falou de uma família lá da nossa terra, que era uma família de fazendeiro. Ele disse, aquele povo, os velhos morreram, perderam todas aquelas terras. Ele disse, bem feito, era tudo arrogante. Ele não gostava dos caras, né? Os caras eram gente boa, mas ele não gostava muito da turma. Aí ele disse, bem feito, era tudo arrogante, agora não tem nada mais. Quer dizer, os herdeiros não cuidaram. É assim, o cara trabalha, luta. Então quer dizer, as coisas que nós vemos, as coisas materiais, elas são temporais. Só que nós gastamos muito tempo, às vezes, olhando para as coisas materiais, atentando. E às vezes, o pior é isso, às vezes o cristão, ele atenta tanto para as coisas materiais, que ele não busca a Deus pelo que verdadeiramente ele deveria buscar. Ele busca, e se nós não cuidarmos, é isso. Nós ficamos o tempo todo na igreja só pelo material. Por quê? Porque nós temos necessidade. Sem contar que, além de nós termos necessidade, a Bíblia não mente, a Bíblia diz que os olhos do homem, ele nunca se fartam. E é verdade, você hoje tem uma coisa, amanhã quer outra. O cara hoje tem um celular, um Samsung, ele não quer um iPhone. Então é um exemplo, né? Tem algo, não, eu quero melhor. O cara lá no passado, nos anos 80, ele dizia, eu quero um Fusca, hoje ele não quer mais, ele quer outro. Aí comprou e veio o Fiat Uno, não quero Fiat Uno, não quero Fiat Uno, não, agora eu quero um Corolla. Aí consegue o Corolla, não quero mais Corolla, não, quero BMW. Por aí vai, o ser humano, ele é essa questão. Só que esse olhar, esse apego às coisas materiais, eu estou falando aqui de convertido, do cristão,
Pecador não, pecador já vive o mundão mesmo. As coisas materiais só tem o material, tem que lutar por ele. Mas o cristão, só que ele vai desprezando aquilo que ele já tem e aquilo que é para sempre. E sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não atentamos para quem nós somos. E o Evangelho tem que nos deixar mais sábio do que os demais. A Bíblia diz que nós devemos ser conhecidos como um povo sábio. Um povo sábio que conhece o seu Deus, que sabe quem são o seu Deus, que tem leis justas, que tem leis sábias, que nos instrui. Porque entenda bem, nós somos eternos. Nós, verdadeiramente, nós somos imortais. Que isso, pastor? Agora o senhor exagerou. Todo mundo vai morrer. O corpo, o espírito é imortal, então morre. O espírito é eterno. E se eu tiver essa consciência que eu sou eterno, eu vou me preparar para a vida eterna que eu vou viver. Porque eu sei que a daqui é temporal, a daqui passa. O meu corpo que eu estou vendo, que já está desfalecendo, está velho, né? Eu passo, já tem mudanças bem visíveis. Esse vai passar, mas o verdadeiro, porque entenda bem, não existe um outro você. Você é você. Não existe, o meu corpo é uma coisa, o meu espírito é outra, não sei o que lá. Não. Corpo e espírito é você, você é você. Seu espírito é você. Não existe o meu espírito, existe o eu espírito. Não está separado de mim. Não é algo à parte. O meu espírito sou eu. E ele é eterno. Ele vai viver para sempre. Então, eu tenho que entender e valorizar aquilo que é como ele, que é o eterno. Eu tenho, sim, enquanto eu estiver nesse corpo, que vai acabar, eu tenho que lutar para suprir as necessidades dele, que precisa. O que é que o corpo precisa? Vestimento, alimentação, cuidados com a saúde, para a gente não estar aí sofrendo, mas sabendo que o meu corpo vai se corromper. Com 50 e poucos anos já está corrompido, já está sentindo. Então mas o meu verdadeiro, o meu eu, o meu espírito, eu espírito, vou viver eternamente. E eu preciso daquilo que é eterno também. Eu preciso daquilo. E o que é eterno, ele não é temporal, porque é eterno. Que é eterno. Então eu tenho que estar focado mais no eterno. Não é que eu vou desprezar, não é que você vai desprezar de trabalhar, de lutar, de dar o melhor para você, em termos que você pode se vestir bem, comer bem, morar bem, viver bem. Tudo bem, você vai trabalhar para isso. Mas sempre tendo em mente o mais importante, o espiritual, aquilo que é eterno, aquilo que vai ser para sempre. Por quê? Porque você é para sempre. Não fisicamente. Fisicamente, todos nós vamos acabar, vamos morrer. Mas o nosso eu, espírito, vai viver eternamente. E como ele vai viver? E onde ele vai viver? E é isso que Paulo está falando. Não atenta tanto para as coisas que se vê. Vocês gastam muito tempo preocupados com as coisas materiais. E esquece que vocês são eternos, que vai ter uma eternidade. E que vocês precisam dela, precisam estar atentando para o que está preparado lá para você viver. Lembra das palavras de Jesus? Eu vou para o Pai, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar, e eu voltarei para buscar vocês. Aí a gente fica só atentando para as coisas materiais, para o material, para as conquistas materiais, para os bens materiais, e vamos esquecendo nossa comunhão com Deus,
não vamos atentando para aquilo que Deus tem para nós, não vamos nos preparando, Jesus volta, nós não podemos subir com Ele. E aí o que acontece? Aí vai vir eternidade de condenação, quando deveria ser eternidade na casa do Pai. Tem muitos lugares, tem lugar para nós. E Jesus foi preparar. Mas se estamos tão preocupados com esse mundo, atentando só para as coisas desse mundo, não temos tempo de orar, não temos tempo de congregar, não temos tempo de buscar a Deus, não temos tempo de ler a Bíblia, não temos tempo para nada, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, porque... Cuidado. As conquistas daqui são temporais. Não, hoje eu não vou na igreja, não tem nada na igreja que importa, hoje o pastor não fez nada. Não, mas domingo eu vou, porque domingo o pastor preparou um propósito, que ele disse que vai orar para mim ter isso, ter aquilo, ter aquilo outro. Muitas pessoas estão assim, só vêm na igreja quando tem um propósito, buscando bênçãos materiais. Mas naquele dia que vem para preparar o Espírito, buscar a Deus, buscar comunhão com Deus, intimidade com Deus, crescer espiritualmente, não, hoje não tem nada. Quer dizer, a pessoa está visando só as coisas visíveis, que são temporais. E por isso que você vê, às vezes, dentro das próprias igrejas, tem igreja que tem lugar que as pessoas estão tão apegadas a isso. Por exemplo, tem lugar que você vai que todo domingo o pastor tem um propósito de fé para o cara conquistar uma bênção. Não, você vai trazer aqui uma oferta tal, nessa oferta Deus vai abrir as portas para a prosperidade, Deus vai fazer você comprar teu carro novo, fechar aquele negócio. Todo domingo é um propósito. Inclusive que parece aquela coisa de quem joga na Mega Sena, né? Toda semana o cara não ganha, mas está lá apostando. Porque, se eu já fiz esse domingo um propósito para conquistar aquele bem material, e no domingo o outro tem que fazer de novo, o outro já, quer dizer, está parecendo jogo, né? Viciado em comprar bênção. E não é assim. O que nós precisamos é estarmos unidos a Deus, apegados a Deus, andando com Deus, caminhando com Deus, vivendo para Deus, porque o próprio Jesus disse isso. Que o Pai sabe o que nós necessitamos. Está eu vou voltar aqui, em Mateus, capítulo 6. Olha o que Jesus fala. Ele fala de bênçãos materiais aqui, mas ele fala de como conquistá-las com a busca certa. Não é todo dia. Hoje o propósito é para você comprar um carro, amanhã é para comprar a casa, amanhã é para abrir um negócio, amanhã é para abrir empresa. Todo dia um propósito. Aí, toda semana o cara está jogando lá no jogo da fé, cassino das religiões, como diz uma canção. Mateus 6,31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios, aqueles que não têm Deus, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Quer dizer, Jesus disse, essa busca, essa preocupação é para quem não tem Deus. Quem tem Deus segue a instrução dele. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele fala, e todas essas coisas, coisas materiais, vos serão acrescentadas. Então aqui está o segredo. O segredo é andar, dar atenção, a andar com Deus, a caminhar com Deus, a ser zeloso na sua caminhada com Deus, a viver sua vida com Deus, e Deus sabe das suas necessidades, e Ele vai te abençoar, Ele vai abrir as portas se você precisa, Ele vai te prosperar.
vai te dar aquilo que você precisa, acrescentar, como ele disse, vai acrescentar as coisas materiais que você precisa, porque você está unido a Ele, está buscando a Ele, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te deixar, só que não, aí a pessoa não quer andar com Deus, não quer orar, não quer obedecer a palavra, não quer aprender na palavra, aí ela fica o quê? Aí ela fica no jogo das coisas. Aí é onde o pastor também, todo domingo, o pastor tem um propósito de fé para a pessoa prosperar. E o cara está lá 10 anos dentro da igreja, 20 anos, todo domingo fazendo propósito para prosperar. Aí você, espera aí, mas tu precisa toda semana fazer isso? Eu não já fiz a semana passada? Aí parece um jogador de Mega Sena, né? Que ele não ganha, ele joga numa semana, não dá certo, ele vai jogar na outra, para ver se dá, e morre tentando e não consegue. Aí ele vira mesmo o cassino das religiões. Mas por quê? Por falta de quê? De fazer o que Jesus está mandando. Ele diz, busca com todo empenho, que em primeiro lugar coloca acima de tudo tua comunhão com Deus, tua intimidade com Deus, andar na justiça, na prática da palavra, buscando a Deus, tendo prazer em Deus, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Aí sim, aí você vai ser um bom cristão. A casa de Deus vai ter necessidade, porque se nós tivermos um povo bem convertido, um povo que ama o Evangelho, esse povo vão contribuir não para comprar bênção, vão contribuir porque amam a obra de Deus, vão prosperar porque Deus vai estar cuidando deles, e vai ter um povo abençoado, e a obra de Deus também não vai ter necessidade nenhuma, desde que tenha um povo realmente de Deus. Agora, quando não tem, aí fica essas jogadas, fica o engano, fica a ilusão, fica a frustração também, porque tem gente que está frustrada dentro da igreja, porque deu dinheiro, mais dinheiro, toda hora fazendo propósito para ver se vence na vida e às vezes não consegue, aí quando não consegue fica frustrado. Por quê? Porque não seguiu a instrução, atentou tanto para o material que não buscou o espiritual, atentou tanto para o que via, e o pior que é ruim quando você está com tanta atenção naquilo você consegue ver, mas não consegue ter. É igual um camarada falou para mim essa semana, ele disse, pastor, tem coisas que é assim que a gente quer, como você passa em frente a uma loja e tem lá uma coisa bem bonita, mas tem um vidro lá que você só vê, mas não consegue pegar. E te pedindo. Nem tem o dinheiro, nem tem acesso. Ele está vendo, está desejando. Está lá, como diz a turma, lambendo, como isso, né, olhando. Ah, queria tanto, que bonito, que lindo. Só admirando. Temporal. E aí entra o que? Ansiedade, inquietação, pelo que ele está vendo. Só que nisso, no caso do cristão convertido ao Evangelho, ele vai também, vai apegado tanto a isso, ele vai desprezando o que ele já tem. Ele despreza a sua comunhão com Deus, ele despreza o que Deus tem para ele, o que Deus já preparou para ele, a eternidade que Deus tem para ele, que vai ser enxugado toda lágrima, toda dor, não vai ter preocupação, inquietação, nada mais, vai desprezando, deixando de lado. Então ele está dizendo, as coisas visíveis que nós podemos ver, elas são temporais, elas passam. Agora aquilo que nós não vemos, mas tomamos conhecimento que Deus tem para nós, isso é para uma eternidade inteira, nunca vai acabar. E esse tem que ser o nosso foco, entenda bem. Eu não estou pregando aqui que você, não, então eu vou viver agora a doutrina da miséria, não tenho nada, não luto por nada, não busco nada, vou cruzar e vou pensar só morrer e ir para o céu. Não, não é isso. Nós devemos estar com nossa mente, sabendo o que nós temos, nos unindo cada dia mais a Deus, nos apegando a Deus e com a convicção naquilo que Jesus disse, que as coisas que nós precisamos vai ser acrescentado. Logicamente, não vai querer, não, então eu só vou viver agora de oração, só vou orar, só vou fazer, não vou fazer mais nada. Não, não é isso. É ter comunhão com Deus, é ter a palavra de Deus, é ter vida com Deus e trabalhar, porque no teu trabalho Deus vai abençoar a tua fonte de renda e vai fazer você conquistar o que você precisa, vai abrir as portas que você precisa. Amém, Jesus? Agora, que sua mente, seu cuidado, sua preocupação não esteja naquilo,
sua vida esteja completamente, sua alegria, seu prazer esteja em Deus. É isso que nós devemos lutar, nós devemos desenvolver um coração que tenha prazer em Deus, que a nossa alegria esteja em Deus, que o nosso prazer de viver esteja em buscar a Deus. E quando Deus encontrar em nós esse prazer, essa alegria, essa disposição, meu irmão, as demais coisas lá acrescentam. Você vai trabalhar, aquele trabalho que você trabalhar às vezes tanto e não produz nada, vai passar a produzir. Aquele comércio que você tem, que só pinga, vai começar a vir enxurrada de bênção. Por quê? Porque sua vida está com Deus. Mas enquanto você ficar naquilo só, diante de Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo, isso é o nosso erro. Às vezes a gente na hora de buscar a Deus, porque precisa prosperar isso, porque precisa crescer isso, porque precisa Deus também. Poxa, eu quero fazer isso, mas você está tão apegado a isso que eu não vou fazer nada. Se você tivesse tão apegado a mim, lá em Timóteo, Paulo fala isso: manda aos ricos desse mundo que não coloque a sua esperança nas incertezas das riquezas, mas sim em Deus, que dá todas estas coisas para gozarmos dela. Então quer dizer, Deus tem o poder de abençoar teu trabalho, de abençoar as obras das tuas mãos, para você desfrutar delas. Mas primeiro Ele tem que encontrar o quê? O teu coração rendido a Ele, o teu coração prazeroso nele, porque Ele te abençoa muito, e se teu coração está naquilo que Ele te dá, não vai adiantar muito. Não vai adiantar muito. Então Ele quer que você tenha prazer, Ele quer que você desfrute do melhor. Porque Ele fez essa terra, Ele não fez por Ele fez para nós. A Bíblia diz que a terra está cheia da bondade de Deus, que a terra está cheia das riquezas de Deus. E a mesma Bíblia diz que Deus, Ele criou os céus dos céus para a sua morada e a terra para os filhos dos homens. Então Ele fez tudo de bom para que nós gozássemos nele, mas que o nosso coração esteja nele, que a nossa confiança esteja nele, que o nosso tesouro seja ele, não aquilo que nós temos ou aquilo que às vezes nem temos e tanto queremos. E aí é onde entra a ansiedade, entra a inquietação, entra a preocupação. Entenda bem, eu não estou falando de parar, de lutar, de trabalhar, de se aperfeiçoar na vida. Eu estou falando de preocupação. Existe uma diferença entre você estar trabalhando, cuidando das coisas, se aperfeiçoando, estudando, e você está ansioso pelaquilo que você quer. Se você trabalhar e servindo a Deus do jeito que Ele pede, Ele vai abençoar, Ele vai abrir as portas, Ele vai cuidar. Só que é aí que está, entre o nosso lado humano, e é esse que nós temos que vencer. O nosso lado humano, ele é muito inquieto, é cheio de inquietação, de preocupação, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero isso, fazer. E aí começa aquela preocupação, aquela inquietação, aquela coisa, aquela loucura, e vamos esquecendo, desprezando o que já conquistamos em Deus. Quantos cristãos estão infelizes dentro da igreja? Cristão que diz: não, entreguei minha vida para Cristo, hoje eu sou de Deus, mas está muito infeliz. Por quê? Porque o seu coração está nas coisas materiais que ele ainda não conquistou, e por não ter conquistado, ele está muito infeliz. E ele diz: eu não tenho nada, pobre de mim, coitado, até sentindo dó de si e buscando que as pessoas se enchem de compaixão por ele também, como ele está cheio de autocompaixão. Mas se ele estivesse enxergando o que ele já tem em Cristo, o que ele conquistou em Cristo, ele estava alegre. Quem ele é em Cristo. E pode ter certeza, e aí ele iria servir a Deus com alegria. Lembra do Salmo 37? Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ele estaria deleitoso em Deus, alegre em Deus, servindo a Deus, prazeroso em Deus, e Deus encontraria liberdade de conceder os desejos do coração dele, porque estavam todos alinhados em Deus. Mas às vezes não está, porque está muito atencioso às coisas materiais, e aí está inquieto de coisas que são temporais. Porque entenda bem, conquistas
ou fracassos nossos vão passar, são temporais. Agora, o que nós conquistamos em Cristo, que nós não conseguimos ver, mas que temos ciência pela palavra, essas são eternas. O que Jesus prometeu de vir me buscar, de me levar para morar com Ele, isso é eterno. O que Ele já preparou para nós, a entrada que Ele já preparou para nós nos céus, que foi preparada já lá na cruz do Calvário. Isso aí já é nosso e é eterno. E é uma vida e vida mesmo. Para sempre. Sem dor, sem sofrer. Lá em Apocalipse fala que ali não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá mais nada, irmãos. E já é nosso, em Cristo Jesus. Só que se nós não temos ciência disso, aí nós nos entristecemos, porque não temos ainda aquilo que às vezes estamos querendo tanto. E às vezes é bobagem. Você já se apegou um dia ansioso para comprar uma coisa que você sabe até que vai conseguir, só que naquele momento você diz, não é agora. Não está dando, mas aí fica ansioso para comprar. E às vezes é uma bobagem. Que você mais na frente compra e quando tem você vê, não é nem lá essas coisas, né? Chega na tua, tudo que você compra novo, quando chega no primeiro dia você está dizendo, oh, que legal, olha isso, né? Depois passa uma semana, você está aí, está legal. Já não é mais tão legal quanto era. Aí é onde entra a inquietação, agora é outra coisa que eu quero. Agora o que nós temos, e nós não podemos ver, mas temos informação pela palavra, está preparado, é eterno. E isso, guarda isso, não deixes fugir da sua mente, que você é eterno. O verdadeiro você, que é o Espírito, é eterno. E ele precisa de uma habitação eterna boa. E já foi preparado para você. Já é seu. Em Cristo. Só que nós podemos desfalecer na caminhada e jogar tudo para o alto. No capítulo à frente, acho que é isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Nós estamos no 4. No capítulo 5, Paulo continua falando, e tem umas coisas que me chamou a atenção. Que ele vem falando do que Cristo preparou para nós. Ele fala assim do desejo de estar com Cristo. No versículo 8 ele diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também seres agradáveis, que presente, que ausente. Ele fala o seguinte aqui, que enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos separados de Deus. Separados de Ti, porque não vamos estar com nós, estamos mais no céu. Apesar que nós estamos andando com Ele, mas não estamos como verdadeiramente vamos estar na eternidade. Ele diz, então quando eu estou nesse corpo, eu desejo até sair dele para estar com Deus. E diz assim, e tendo essa confiança, desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Isso levando em conta, qual a compreensão de Paulo aqui? Que a vida do outro lado é muito melhor. É muito melhor. Aquilo que as pessoas tanto temem, o cristão não deveria temer. Não deveria. Ele deveria ser o... Porque imagina só, se você soubesse, eu moro tantos anos aqui, mas eu fiquei sabendo que tem um lugar, se eu for para lá, a minha vida vai mudar, vai ser muito melhor. Você ia desejar ir para esse lugar, não é verdade?
Pastor, eu nasci e me criei aqui em Campos Gerais. Mas eu estou sabendo que tem lá no Paraná, tem lá uma herança para mim, a coisa é grande. Lá vai ser bom, vai mudar a minha vida. Aqui eu estou numa luta tremenda. Mas eu fiquei sabendo que lá, olha, a coisa está boa, está tudo preparado. Não, você ia ir para lá, não é verdade? Não, tudo bem, estou tantos anos aqui, mas adeus Campos Gerais. Vou embora para o Paraná. Lá eu vou ter, tudo que eu não tenho aqui eu vou ter lá. Você ia lutar, você ia querer. Isso é a eternidade. A eternidade tem preparado para nós um lugar onde não dá dor, não tem sofrimento, não tem doença, não tem enfermidade, não tem choro, não tem briga em família, não tem confusão, não tem assaltante, não tem confusão nenhuma. Só que aí nós ficamos com medo de ir para lá. Então nós não estamos compreendendo nada, né? Paulo entendeu, não. Eu até desejo, Paulo diz assim, eu até desejo o meu dia chegar, porque eu sei que lá é melhor. Por enquanto, não é que eu vou estar procurando a morte, não, eu vou viver. Mas no dia que chegar, eu sei que vai ser melhor. Ele estava nessa consciência. E tendo essa confiança, ele diz assim, pelo que muito desejamos também ser desagradáveis. Então tem que haver em nós o desejo de sermos agradáveis a Deus, porque se não existir esse desejo em nós, é perigoso. Se eu não desejar ser agradável a Deus, aí eu vou ser agradável às minhas vontades, e minhas vontades são pecaminosas. E aí eu vou desfalecer na caminhada, vou tomar outra direção, e vou andar no pecado e me render a Ele. E já era, filho. A eternidade com Deus ficou de lado. Mas se eu compreendo o que Deus tem para mim, que é muito melhor do que qualquer riqueza desse mundo, eu vou trabalhar aqui, eu vou procurar me dar bem aqui, mas sempre com o meu coração lá. Sempre, não vou perder um culto, vou orar mais, vou buscar mais a palavra de Deus, vou temer, andar no temor a Deus, vou me aperfeiçoar cada dia mais para ser agradável a Deus. Eu não vou procurar me agradar, eu vou procurar agradar a Deus. Por que é que nós pecamos? Nós pecamos porque procuramos nos agradar. Porque o pecado sempre... Ninguém peca porque... pequei porque o diabo... Que diabo? Você pecou porque o pecado era agradável. É verdade. O diabo tentou Eva. Mas ela não pecou por causa do diabo, da serpente. Ela pecou porque ela entendeu, pelo que a serpente disse, que aquela fruta era bonita à vista, aquela fruta dava conhecimento, era agradável aos olhos e era bom para comer. Aí ela começou a olhar aquilo, a admirar, dizer, eu preciso. Ela se agradou do negócio. Era agradável aos olhos. Se agradava aos olhos, vamos olhar. E quando olhamos e algo é muito agradável, queremos tocar. No caso, era uma fruta, alimento, então eu quero comer. Já viu aquela frase que diz que a pessoa come primeiro com os olhos? Você olha para a comida feia, danada, nem dá vontade de comer aquele troço. Mas você entra, está aquela comida bem feita, bonita, chama a atenção. Você diz, vou experimentar esse negócio, deve ser bom, porque está bonito. Pronto. Então quer dizer, o pecado, ele é agradável. Ele me agrada humanamente. Aí por isso que eu cometo. Mas se eu andar de uma maneira buscando agradar a Deus, então eu não vou dar atenção ao pecado, porque eu não estou interessado em agradar as minhas vontades, agradar a minha carne. Eu estou buscando agradar a Deus, porque eu sei que Deus tem algo muito bom para uma eternidade inteira para mim. É isso que Paulo está dizendo. Se eu sei o que Deus tem para mim do outro lado, então eu desejo estar com Ele. Preferia estar com Ele do que estar aqui, mas tem que viver aqui, vou viver aqui e vou viver para Ele. E enquanto isso, eu sabendo disso, eu vou ser agradável a Ele, porque eu quero estar com Ele.
Até porque ele sabe, se eu desagradá-lo, eu não vou estar com ele. Né? Se eu andar de uma maneira que o desagrada, fico de lado. Mas pelo que muito desejamos também, pelo que muito desejamos também. Isso aqui é uma coisa para a gente analisar dentro de nós. O que muito eu tenho desejado. Aquele muito desejamos agradar. Eu tenho muito desejado agradar a Deus. Se eu muito desejar agradar a Deus, com certeza eu vou agradá-lo. Porque esse muito desejo dentro de mim, porque você sabe que nos move são os desejos. Os desejos. Os desejos nos levam a fazer as coisas. Só está desejoso por algo, mas ela luta, ela vence tudo, ela vence cansaço, ela vence tudo por aquilo. Se ela não está muito desejosa daquilo que está fazendo por obrigação, se ela arrumar um meio de se esquivar, ela se esquiva. Ah, não, deixa para lá. Hoje não. Que é o que muita gente faz no dia de culto, né? Ela não está muito desejosa de ir para o culto. Ela vai para o culto por obrigação. Ah, não, eu sou de Deus, eu sou crente, sou Deus, tenho que ir no culto, tenho que ir na igreja. Ah, mas hoje não, hoje eu não estou mesmo, estou meio aborrecido, cansado. Mas se ela estiver muito desejosa, eu vou. Eu sempre comparo torcida de futebol e cristão. O cristão diz, não vou na igreja hoje, eu estou cansado. Aí você chega quarta-feira, campeonato brasileiro, jogo começando 10 horas da noite, terminando meia-noite e o estádio cheio e os caras pulando. Será que aquela turma não trabalhou também, não, o dia? Eles venceram cansados, porque eles desejavam muito ver aquele jogo. Imagina você desejar muito orar, adorar a Deus, cultuar a Deus. Você vai perder o culto. Verdade. Não é só você não, sou eu, todos nós. Então nós temos que ter. Agora, para a gente desejar, nós temos que saber o que nós temos em Deus, ganhamos com isso. Só que enquanto nós estivermos só lutando por coisas materiais, esquecendo que já... Porque entenda bem, as coisas materiais estão na mão de muitos. Aquilo que Deus tem para você, que Ele preparou espiritualmente, é seu, ninguém tira, ninguém toma. Não tem, é seu. Só que você pode desprezar por causa do material, com muito apego. E aí ele diz assim, pelo que muito desejamos também ser desagradáveis, que presente, que ausentes. Quer dizer, se eu esteja diante de Deus lá no dia, ou que ainda é ausente nesse corpo, eu preciso desejar. Eu preciso agradá-lo. Ele encerra aqui, dizendo assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, esse é o momento de nós fazermos o bem, porque não adianta, né, fazer como a religião criou, o cara morre, depois vai um bocado de velhinha rezar por ele, não adianta. O cara vai comparecer diante de Cristo e vai receber pelo que ele fez por meio do corpo, pelo que nós estamos fazendo hoje. Vamos estar diante de Cristo e ser julgados diante do que fizemos hoje, se bem, se mal. Então, se nós temos confiança que Deus tem algo grande para nós, tem uma eternidade maravilhosa para nós, se nós temos essa confiança, desejamos estar com Ele, então nós temos que procurar ser agradáveis para fazer o bem aos olhos dEle, e quando chegar lá diante dEle, receber nossa recompensa. Amém? A recompensa pelo que fizemos hoje. Depois que morto, não adianta ficar inventando moda, não. Não vai ter. Aí não tem mais não. Pode juntar toda a velharada do mundo para rezar, que não vai adiantar, não. Não vai adiantar, não. Ou um jovem, novo, será que queira? Não vai funcionar. O que vai funcionar, outro dia eu fui no velório de uma pessoa daqui da igreja que morreu, a família era de outra religião, chamaram lá os ministros daquela religião para fazer. Eu cheguei lá, aí na hora tá lá o cara jogando lá uma água em cima do corpo da morte,
e dizendo assim: isso aqui é para Deus purificar do resto dos pequenos pecados que cometeu. Falei, meu Deus, que enganação, que mentiraiada. Essa pessoa, ela está tranquila, essa pessoa eu conheço, andou com Deus, andou na palavra de Deus, está com Deus, não tem mais o que fazer por ela não. Ela já fez na caminhada dela. E é o que está escrito na palavra de Deus, o resto é tudo mentira de religião. Mas não é isso? Então, vamos focar. Entenda bem, eu não estou pregando aqui que você deve abandonar ou ignorar as bênçãos materiais de Deus. Todas as bênçãos de toda a promessa de Deus, toda a bênção de Deus é importante, material. Mas nós temos que estar com os nossos olhos focados naquilo que não perece, que vai ser para sempre, a eternidade. E as materiais, se nós estivermos andando bem com Deus, buscando, como Jesus disse, o reino dele e a sua justiça, prazeroso em andar com ele, ele vai acrescentar, porque ele sabe que você precisa. Amém? Então fica com esta palavra.